Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 58ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará. Fortaleza, 8 de setembro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral e doutor Pierre. Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 14 da Portaria 140/2021, após serem reencaminhadas, elas constarão da leitura, será feita a leitura dos processos para posterior aprovação. Passo, então, a palavra a Evaneide para a leitura das resoluções e dos processos que foram encaminhados. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre. Processo 3038/2017, auto de infração 2017-04207. Processo 5094/2018, auto de infração 2018-11715. Processo 1061/2018, auto de infração 2017-23087. Processo 5093/2018, auto de infração 2018-11808. Processo 4187/2018, auto de infração 2018-09138. Processo 3567/2018, auto de infração 2018-07556. Processo 4123/2019, auto de infração 2019-11601. Processo 3805/2019, auto de infração 2019-10289. Processo 3803/2019, auto de infração 2019-10299. Processo 4124/2019, auto de infração 2019-11598. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 4117/2019, auto de infração 2019-11620. Processo 4121/2019, auto de infração 2019-11610. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Processo 171/2019, auto de infração 2018-16561. Processo 164/2019, auto de infração 2018-16560. Processo 4936/2018, auto de infração 2018-10343. E processo 6750/2018, auto de infração 2018-13438. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Processo de número 709/2019, auto de infração 2018-10641. Processo 4120/2019, auto de infração 2019-11627. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros. Processo 6744/2018, auto de infração 2018-13493. Processo 6743/2018, auto de infração 2018-13496. E processo 4423/2018, auto de infração 2018-07997. Foram entregues os despachos para perícia referente aos seguintes processos. Relator Pedro Jorge Medeiros, processo 6742/2018, auto de infração 2018-13485, processo 6786/2018, auto de infração 2018-17328, e processo 6787/2018, auto de infração 2018-17327. Foram entregues ainda os despachos para perícia do relator José William Falcão de Souza, referente aos processos 4111/2018,
auto de infração 2018-08001. E, por último, o processo 4285-2018, auto de infração 2017-07104. Foram esses, senhores. Alguma observação, senhores, a ser feita? Então, vamos dar prosseguimento. Não tendo nenhuma correção, também não teremos a leitura da ata, uma vez que foi lida na última sessão. Passaremos, então, para a ordem do dia, 58ª sessão virtual ordinária, de 8 de setembro de 2021. Como foi falado anteriormente, nós temos 5 processos da empresa Messer Gases Limitada. O primeiro processo, os 3 primeiros processos da relatoria do Dr. Pierre, e já anuncio os 3 primeiros processos. Primeiro, divergência em arquivo eletrônico, e os outros 2 tratam de omissão de entrada e saída, portanto, matérias distintas. Vou anunciar o primeiro processo, da relatoria do Dr. Carlos César Quadro Pierre, processo 3488-2018, auto de infração 2018-06990, Messer Gases Limitada, recorrido, sério julgamento de primeira instância, Dr. Carlos César Quadro Pierre, conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Passo a palavra, doutor Pierre, para início do relato, processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, ilustres colegas, conselheiros e conselheiras, professor da guarda, doutora Vaneide, doutor Matheus, bom dia. O processo do caso, ele trata da acusação de apresentar dados divergentes nos arquivos fiscais digitais da empresa, tendo em vista que nas notas fiscais emitidas por terceiros havia divergência nas chaves informadas na FD. Foi aplicada a penalidade do 123.8L, o período se refere a janeiro de 2014 a dezembro de 2015. E ele aplicou aqui, no caso, a multa, os 2% direto, certo? A defesa, ela reconhece, certo, que há realmente uma pequena divergência no último dígito, certo, das chaves, e que isso se deu, primeiro, em razão de um erro no sistema adotado por ela. E, segundo, ela argumenta também um enorme número de notas fiscais que ela movimenta. Afirma que não houve prejuízo para o Estado, certo? E que essas operações foram feitas entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte e que, portanto, não haveria qualquer prejuízo para o Estado porque não haveria ICMS a ser cobrado. A decisão de primeiro grau, ante o reconhecimento da divergência, entendeu que estava patente o descumprimento da obrigação da acessória, que havia o erro no sistema, e que o fato de haver ou não prejuízo na questão de recolhimento para o Estado não desobriga o contribuinte da obrigação acessória e julgou procedente a autuação. O recurso, ele mantém os mesmos argumentos, não inova em nada, não é? E o parecer adotou o julgamento de primeiro grau, mantendo a autuação, haja vista que, não obstante, possa não haver prejuízo para o Estado, certo? Independente da operação ser ou não, mesmo contribuinte, ter ou não ICMS, o fato é que há divergência entre os arquivos fiscais e o digital, as chaves estão erradas nesses casos aqui, portanto, o auto deve ser mantido. Resumidamente, senhores, esse é o relato. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, doutor Pierre, que está na praia, curtindo, muito bom dia a todos. Bem, o caso aqui é muito claro de aplicação, me parece que é o caso típico de aplicação do 123.8L, que é divergência de dados.
né, falta de escrituração, né, na divergência de dados entre o que foi informado, o que foi registrado pelo contribuinte e os dados da própria nota fiscal. Aqueles dados, aquela chave que legitimam, legitimam ou não, que validam o documento fiscal. Então, essa divergência entre aquela chave que valida a nota fiscal e aquela que foi registrada na escrituração fiscal da empresa, na escrituração fiscal, é um caso típico de divergência. Então, por essa razão, senhor presidente, sem mais delongas, o caso é de procedência, sim, da acusação, com aplicação da penalidade. É, evidentemente, limitado aos percentuais estabelecidos na própria norma sancionadora. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor, processo em discussão, doutor Pierre já pede a palavra concedida. Obrigado, doutor Matheus. Não, eu queria apenas um pequeno auxílio dos colegas conselheiros. Alguém sabe ao FIR de dezembro e o FIS de dezembro, ou de 2014 e 2015? Porque eu estou sem esses dados. O Ilme vai pesquisar, viu? Eu posso te informar depois, Pierre, que lá no CONAS tem uma tabelinha que tem o valor das UFIS de todos os anos. Porque eu preciso saber agora, porque é o seguinte, o fiscal ele não fez o cálculo, certo, da limitação de 2 UFIS, ele aplicou direto 2%. Então, não sei que é porque nem um mês ultrapassa realmente, né? Ou se ele não fez o cálculo, porque nós temos poucos meses aqui que o valor é assim um pouquinho significativo. Tem um mês que é R$2.000, um mês 1.320, um mês 2.000 e pouco. São só 3 meses, né? Mas, assim, embora sejam apenas 3 meses, eu queria ter a certeza para ver se, no caso, não seria aplicar a parcial procedência limitando a 1.000 FIIs nesse. Pronto. Tá certo, Mônica. Muito obrigado. Doutora Mônica, como sempre, diligente, já me deu aqui ao FIS e nenhum mês ultrapassa as 1.000 FIS. Então, no caso, o cálculo está correto. Só isso, senhor presidente. Nesse caso, obrigado, Mônica. Superior ainda. Obrigado. Neste caso, eu entendo pela manutenção da autuação, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Não havendo discussão, como vota, doutor Carlos Pierre? Senhor presidente, eu conheço do recurso voluntário e nego segmento. Conheço do recurso do segmento e nego provimento. Desculpe. Porque, doutor Pierre, algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a decisão de procedência do auto de infração nos termos do julgamento singular e do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pelo doutor procurador. Senhores, temos mais 2 processos, também da Mercer Gases Limitada, relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre. Eu acredito que esses 2 processos podem ser analisados em conjunto. Trata-se de omissão de entrada, de 2014, e o segundo processo, omissão de saída, 2014. Doutor Pierre, alguma objeção com relação... Senhor presidente, senhor presidente, assim, nós temos uma pequena diferença que no final pode haver uma distinção entre os 2 julgados. Okay, no primeiro, então... a omissão de entrada, certo? Não há aplicação de ICMS, embora haja argumentação da defesa, que a operação é isenta e tudo mais. No segundo caso, há o ICMS, que é a omissão de saídas, aliás, a falta de emissão de notas fiscais, né? O argumento se mantém da isenção, e nós temos um pequeno detalhe no julgamento de primeiro grau, que eu não sei se vai interferir ou não. Então, assim, talvez, os argumentos são os mesmos, os produtos são os mesmos, só em épocas diferentes. Não é o mesmo produto que entra e que sai nos meses, né? Tem até uma confusãozinha que eu vou pedir auxílio dos colegas, né? Então, talvez fosse bom julgar em separado, senhor presidente. Ok, então faremos julgamento em separado. Então, já anuncio, senhores, processo de recurso 34 de 7 de 2018, auto de infração 2018-06991,
em que a recorrente Messer Gás Limitada recorrido será julgamento de primeira instância. Relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, indicação de procedência em primeira instância, e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito fiscal. Passo a palavra ao Dr. Pierre para início do relato. Senhor presidente, com licença, os meus processos também são omissão de entrada e omissão de saída referente ao exercício 2015, só para constar. Doutora Mônica... o meu é 2014, 2015. É 2014, 2014, presidente. Então, mas 2015. E 2014 e 2015. Exato. Doutor Pierre mencionou uma particularidade nos processos da sua entre a entrada e a saída, mas eu acredito que o dela seja igual, né? O quarto processo da pauta, o 3485/2018, auto de infração 2018-06993, trata de omissão de entrada, 2015, relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Então, a senhora pode acompanhar e, no momento oportuno, né, depois do relato, eu peço algum esclarecimento, a senhora pode acrescentar alguma coisa, se há semelhança ou não, e se há possibilidade de apreciarmos em conjunto. Ok? Então, passo a palavra ao Dr. Pierre e, posteriormente, a doutora Mônica poderá fazer alguma observação, acréscimo ao relato, se é possível ou não apreciar também o processo 3485, auto-infração 2018-06993. Com a palavra, doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, peço desculpa pela ausência das imagens, mas, infelizmente, a internet não está permitindo. Senhores, o caso aqui trata da imputação de multa por obrigação acessória por uma omissão de entradas levantadas através do sistema de levantamento de estoque no período de janeiro a dezembro de 2014, com aplicação da multa prevista no artigo 123.3s, 30% do valor da operação. Esclarece a fiscalização que se tratam de vasilhames. Essa empresa aqui, ela produz gases, né, como o próprio nome já diz, para uso hospitalar, e utiliza esses vasilhames, né? A defesa, né, aluga em primeiro lugar a nulidade da autuação, tendo em vista que a capitulação do fato é um tanto genérica e que não guarda consonância direta com os fatos, né, ocorridos, certo? Alega, no mérito, que a fiscalização não observou as entradas anteriores, ocorridas anteriormente a 31/12/2013, certo? E também que vasilhame não é mercadoria. Na realidade, ela alega que os vasilhames fazem parte do ativo, certo? Da empresa, e são cedidos em comodato para os hospitais que adquirem os gases e posteriormente devolvidos, porque eles não têm condições de ficar integrando aqueles tubos de oxigênio, aqueles gases, né, de cada um ir, né? Então, vai e volta. Então, portanto, não seriam mercadorias tributadas, certo, de ICMS, né? Também alega a multa desproporcional e confiscatória, argumentos de inconstitucionalidade, e pede, na defesa, diligência e trazendo os quesitos, no caso, para ver se a fiscalização observou, né, as entradas anteriores a 31/12/2013, né? Pronto. A decisão de primeiro grau, uma forma pouco sucinta, mas abordando todos os elementos, ela afastou a nulidade, entendendo que o auto de infração e os seus registros complementares descrevem muito bem qual foi a infração, tanto é que o contribuinte soube se defendeu adequadamente, né? Que está muito bem descrito na autuação, a capitulação legal e os fatos geradores. Também informa que, não obstante os vasilhames, certo, possam ser isentos, e cita a legislação, mas a isenção, como disse o fiscal fala nisso aí, embora não haja cobrança de ICMS, né, aqui,
de que o ICMS, no caso, não seria isento, tendo em vista que, como não foi registrada, essa isenção seria condicionada e, portanto, não haveria essa isenção, certo? E afasta a questão da multa, né? E afirma que não há necessidade de diligência, tendo em vista que a fiscalização adotou de modo correto o sistema de levantamento de estoque, né? E mantém a autuação. O recurso, ele repete os argumentos da defesa apresentados, certo? Mas aqui ele não solicita diligência no recurso, né? O parecer, por sua vez, ele acompanha a decisão de primeiro grau, né? Entendendo que tece algumas considerações sobre a questão da isenção, dizendo que essa isenção seria condicionada e que, portanto, o contribuinte teria desatendido a norma ao não apresentar, ao não registrar as entradas e que, portanto, essa isenção teria sido perdida, embora não se cobre ICMS aqui, e entende que está configurada a omissão de entrada, o sistema de levantamento de estoque está correto. E opina pela manutenção da autuação. Em suma, senhores, é esse o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Então, da forma regimental, passo a palavra. Desculpa, doutora Mônica, algo a acrescentar? Não, presidente, o relato é exatamente o mesmo, né? A defesa também, o julgamento e parecer, as peças são, né, os argumentos são os mesmos, a diferença é porque se trata de uma omissão de entradas, também de vasilhame, referente ao exercício de 2015. Então, só para esclarecer, senhores, nós estamos apreciando dois processos, o 3487, da relatoria do doutor Pierre, omissão de entrada 2014, e o 3485, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, também no levantamento de omissão de entrada, exercício 2015. Então, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide, nossa secretaríssima. Bem, senhores, aí nós temos um levantamento quantitativo de estoque em relação ao produto específico, que são vasilhames. Os vasilhames, principalmente esses vasilhames que são recebidos de volta, que retornam para depois serem reutilizados, não esses vasilhames plásticos, mas no caso aí são vasilhames até de metal. E por conta da característica das operações com vasilhames, é que a legislação deu um tratamento muito especial. É que tanto a remessa para o consumidor, para o cliente, para o comerciante, o varejista ou o consumidor que vai utilizar esse vasilhame, quanto o retorno, é feito com isenção, não há cobrança do ICMS. Porque isso é uma operação que se repete seguidamente. E esses vasilhames normalmente estão escriturados na contabilidade do contribuinte como bens de ativo permanente ou imobilizado, né? Eles são escriturados nessa... Por quê? Porque, na verdade, não são comercializados. Ao fazer o levantamento quantitativo de estoque, o agente fiscal identificou, tanto nos períodos, nesse caso aqui estamos no período relativo à omissão de entradas, em que identificou a entrada de vasilhame sem nota fiscal. Esse argumento, em determinado ponto, ele é absoluto. Os argumentos utilizados pelo contribuinte, até determinado ponto, são razoáveis e poderiam ser considerados. Por exemplo, ele vende os seus produtos envasados para hospitais, para clínicas, e esses estabelecimentos, essas empresas, não possuem nota fiscal. Então, é lógico que, ao retornar com esses vasilhames, essas empresas não emitem nota fiscal. No entanto, isso não desobriga, e aí é que está o ponto central da discussão, me parece, nesse caso, não desobriga a autuada de emitir os documentos fiscais respectivos no retorno desse vasilhame. Então, remitiu o vasilhame com isenção, estou cobrando só o seu conteúdo, para um determinado estabelecimento,
pelo prazo de utilização e depois esses vasilhames retornam. Eu devo formalizar a entrada, o retorno desses vasilhames. Assim como eu formalizei a saída, eu formalizo a entrada também. E a empresa não tomou esse cuidado de formalizar. Mas aí, mas tudo bem, podíamos continuar seguindo o raciocínio de que a empresa, ela na verdade, não só deixou de adotar algumas condutas formais, mas ela não adquiriu vasilhame sem nota fiscal, nem vendeu vasilhame sem nota fiscal, porque isso são bem dissuativos. Muito bem. Esse argumento é razoável, mas ele precisava vir acompanhado de provas. No caso, os argumentos utilizados pelo contribuinte, e aqui eu faço a leitura rapidamente no seu recurso, ele fala da nulidade do auto de infração por não subsunção do fato descrito na norma. Claro que houve a subsunção. O agente fiscal identificou o fato, qual foi? A entrada de vasilhame sem nota fiscal, e verificou que há uma norma, sim, estabelecendo para essa situação uma sanção, uma exigência à respectiva sanção, daí a infração. A subsunção foi feita corretamente. E aí ele utiliza um outro argumento, que os vasilhames seriam dado entrada no seu estabelecimento em período anterior ao fiscalizado. Ora, como é vasilhame sem nota fiscal, não dá para se identificar o período. A entrada sem nota fiscal, qual foi o período? Pode ter sido qualquer período, razão pelo qual o levantamento é feito de forma anualizada. Ela argumenta aí, já é de ordem valorativa, diz, olha, eu não teria nenhum benefício em omitir entrada de vasilhame, tendo em vista que ele não gera crédito do imposto. Não gera crédito, mas poderia gerar, eu poderia da mesma forma argumentar, que ele não gera crédito, mas ele regulariza o seu estoque, por exemplo, poderia dizer isso para o contribuinte. Então, o argumento de que não gera crédito não se aplica. E diria até que vasilhames podem ser comercializados, não é porque são vasilhames que eles não são comercializados. Vasilhames, eles só não são comercializados enquanto a empresa está utilizando nessa remessa e retorno. Posteriormente, a empresa pode comercializar esses vasilhames, né, se debitar, vender, comprar, e faz isso normalmente. Então, o vasilhame também é mercadoria. E, finalmente, ele fala sobre a falta de proporcionalidade da multa e o seu caráter confiscatório. Também essa discussão acaba passando ao largo, tendo em vista já as manifestações reiteradas do CONAT a respeito desse assunto. Pois bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o contribuinte, diante dos argumentos de que ele vende para hospitais, clínicas, etc., ele poderia, e aí até há um comodato que ele faz, empresta isso pelo período de utilização, ele poderia comprovar que esses vasilhames que retornaram sem nota fiscal são os vasilhames que ele teria remetido para esses clientes. Como é que ele poderia fazer isso? Apresentando exatamente o quantitativo de notas fiscais com o comodato, com a indicação de aqueles vasilhames que saíram em comodato para os estabelecimentos A, B e C, e que daqueles estabelecimentos retornaram, ainda que não formalizado através de nota fiscal, mas que tais vasilhames retornaram. E aí poderia apresentar uma outra prova, vendendo uma nova quantidade e tal, né, em substituição àqueles que recebeu, mas ele simplesmente só utiliza argumentos retóricos. Quer dizer, ele não trouxe o contribuinte, o recorrente, não trouxe nenhum elemento capaz de validar as argumentações por ele utilizadas. Razão pela qual, senhor presidente, não há como não requerer e afirmar pelo improvimento do recurso interposto pela parte e assim manter a decisão de procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo de discussão, pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Devo observar, primeiro, como no primeiro, concordo que não há questão da nulidade da autuação,
pelos fundamentos contidos no parecer e apresentado pelo Dr. Matheus aqui. Percebo também que o sistema de levantamento de estoque, ele não foi verificar as entradas de 2013, mas ele observou o saldo final e o saldo inicial de 2014. Portanto, o levantamento de estoque está perfeito. Agora, contudo, eu tenho uma pequena observação, doutor Matheus, certo? A fiscalização, no seu relato da infração, ela afirma que as operações praticadas pelo contribuinte são isentas. Ela que afirma. Mas que essa isenção seria condicionada e como ele recebeu a mercadoria sem nota, se perderia essa condição. E, portanto, a tributação seria normal. Certo? O que é que eu vejo? Eu não vi essa condicionante. Eu vi a legislação dizendo que é isento e ponto. Sendo isento, nós temos a aplicação da multa. Ela se deslocaria do 123.3S para o 126. Entendo eu que a mercadoria ela não perde a natureza. Aqui não perde a natureza de isenta. Eu não tenho por que agora pedir para o contribuinte trazer mais elementos se a própria fiscalização já tece essa consideração e afirma que essa isenção aqui não se daria unicamente pela falta da nota fiscal de entrada. Certo? Então, eu vejo essa questão, né? Então, seria bom que nós nos debruçássemos um pouco mais sobre essa questão. Né? O julgador de primeiro grau ele é um pouco rasteiro, embora já quando chegue no parecer, o parecer vá, mas ele também se sustenta, certo? No fato de que, não na questão que não trouxe maiores elementos, que, aliás, nem na fiscalização isso foi dito. Né? O que foi dito foi que é uma isenção condicionada e que essa condição não teria sido atendida. Eu não observei essa condicionante dessa isenção, né? Mas vou escutar os colegas atentamente e ver, porque me parece que, se for o caso, essa isenção permaneceria e ela se deslocaria para o 126. Né? É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutora Mônica, e depois doutor William Falcão. Obrigada, presidente. Bom dia, doutor Marcelo, doutor Matheus, doutora Evaneide, meus colegas conselheiros, conselheira. Bom dia a todos, uma semana muito abençoada para todos nós, né? Metade da semana já, né? Mas sempre é bom pedir as bênçãos de Deus. Então, com relação a isso, realmente existe, sim, uma determinação na nossa legislação, né? No nosso regulamento, o artigo 11, que fala, que está no capítulo das isenções, né? Que fala a isenção ou qualquer outro benefício fiscal cujo reconhecimento depender de condição posterior não prevalecerá quando esta não for satisfeita. Hipótese em que o ICMS será exigido a partir do momento da ocorrência do fato gerador, sem prejuízo da cobrança dos acréscimos legais. Por que é uma isenção condicionada? Porque condiciona a emissão, obviamente, dos documentos fiscais, né? É condicionada a existe uma condição ali que é estabelecida pela legislação. Esses vasilhames, eles gozam de uma isenção, desde que obedecida aquelas condições. E uma delas é, obviamente, a emissão desses documentos, desse registro, né, tanto na entrada quanto na saída desses documentos. E uma vez não satisfeitos isso, essa isenção, ela estaria, digamos assim, quebrada, no caso, né? Então, por isso eu entendo, sim, que existe essa questão de uma determinação na nossa legislação que fale sobre isso. Por enquanto, é só essa observação. Ok, doutora Mônica, pela ordem, doutor William e depois doutor Pierre. Mas, doutor... Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Pois é, senhor presidente, eu estava pensando aqui num caso concreto que já aconteceu comigo, né, no início, na fazenda. Eu achava estranho quando passava uma carrada de feijão sem nenhuma nota, né? E algum colega fazia autoinfração, como eu cheguei a ver, inclusive o contribuinte pagou, cobrando ICMS e multa. Mas o feijão, ele é isento, farinha é isenta, rapadura é isenta. Em nenhuma condição, mesmo desacompanhado de nota fiscal, você não poderia, no meu entender, cobrar um imposto, porque é isento de imposto, é isento.
Aí, hoje nós estamos discutindo a questão da condicionada, isenção condicionada. Realmente, o fiscal, no caso concreto, quando fez a auto-infração, ele está tratando assim, dizendo que é condicionado por conta do artigo 899 do Regulamento CMS, que diz: os benefícios fiscais previstos neste decreto, sem prejuízo das condições específicas, somente serão efetivados se as operações e prestações estiverem acobertadas por documento fiscal pertinente. Ele está usando o termo, o artigo 8, os benefícios fiscais. Isso aqui eu já passei por isso, por exemplo, a mercadoria que tem redução de base de cálculo se for vendida para outro estado da federação, né? Ou mesmo aqui. Aí você faz uma SLE daquela mercadoria, não sabe para onde ela saiu, deu uma omissão de saídas, é lógico que vai ter que cobrar. Por quê? Porque ali é um benefício fiscal, não é isenção, não é não tributação, é um benefício fiscal. O artigo 899 mais se aplica, para mim, na questão do benefício fiscal, que a própria legislação não está confundindo com a isenção e o benefício fiscal, não é. Agora, a conselheira Mônica trouxe aí à tona o artigo 11, que aí o artigo 11 sim diz a isenção ou qualquer outro benefício fiscal, ampara os dois, isenção e benefício fiscal, cujo reconhecimento depender de condição posterior, não prevalecerá quando esta não for satisfeita, a condição posterior. Então, é isso que tem que analisar nesse processo, né? Porque, na verdade, a isenção, ele tem uma condição posterior, tem que ver essa condição posterior que ele teria que obedecer. Por exemplo, o retorno na omissão de saídas, que a mercadoria retorna, se retornou ou não, tem que ver isso. Aí sim, o artigo 11 ampara as duas situações, mesmo quando é isenção, cujo reconhecimento depender de condição posterior, não prevalecerá nem a isenção, nem o outro benefício, quando esta não for satisfeita. Hipótese em que o ICMS será exigido. Né? O fiscal trouxe o artigo 899. Eu entendo que o artigo 899 literalmente só diz para benefício fiscal, que não é o caso. O artigo lá fala de isenção nas operações. Benefício fiscal até eu já dei um exemplo. E também de isenção, por exemplo, trouxe um exemplo paralelo do feijão. Mas o artigo 11, então, traz essa forma de se cobrar ou não. Vamos analisar mais profundamente lá a questão, se esse produto, né, que ele vai e volta, né, para o estabelecimento, o Matheus já falou nisso, todo mundo sabe, até nos condomínios tem isso, né, eles trazem aqueles tubos de gás, coloca aqui, leva o tubo de gás, traz outro, quando esvazia, se essa isenção é condicionada, qual é a condição para poder se cobrar o ICMS. É isso. Ok, doutor William, obrigado. Vamos pela ordem, doutor Matheus Viana, e passo a palavra depois do doutor Pierre. Doutor Matheus Viana. Muito bom, uma questão interessante, suscitada pelo doutor Pierre, como sempre, cuja solução me parece que já foi encaminhada pelo doutor William, mas eu tenho mais uma questão, que eu já toquei rapidamente, mas me parece que deve ser esclarecida. É que o vasilhame, antes de ser vasilhame, ele é mercadoria. Antes do vasilhame ser vasilhame, ele é mercadoria. E a sua produção, comercialização de vasilhame, ele é tributada normalmente. Essas operações com vasilhames, elas são tributadas normalmente. O vasilhame que é vendido, ele é tributado. Se qualquer um de nós adquirirmos vasilhames, antes de imobilizar esse vasilhame, ele é tributado. As operações são tributadas, não há isenção. A isenção é para remessa e retorno de vasilhame que está imobilizado, que pertence ao ativo permanente da empresa. É essa a isenção, não é para qualquer vasilhame. É para esse tipo de vasilhame que está imobilizado. Tanto é que ele fala a remessa e o retorno de vasilhames.
é que são isentos. Se não for remessa e retorno de vasilhames, em substituição a outros, não há isenção, a operação é tributada normalmente. Agora, me parece que o doutor Pierre levantou uma questão que é contraditória do agente fiscal. É porque se o agente fiscal autuou a empresa por omissão de entradas, e essa omissão de entradas não é certificada como retorno, claro, se omissão de entradas não é retorno. Se ele tivesse comprovado que era retorno de mercadoria do vasilhame, aí seria isento e era o máximo um descumprimentozinho de obrigação tributária acessória. Mas o agente fiscal afirmou, e aí há uma contradição em que não pode mais ser resolvida. O agente fiscal afirmou que era a operação isenta. Se a operação isenta é porque ele considerou como retorno. E se ele considerou como retorno, então há de ser aplicada a sanção, e aí eu tenho que concordar com o doutor Pierre do artigo 126. Não era o caso de qualificar essa operação como isenta. Não era. O caso era de qualificar essa operação como tributada normalmente, porque não ficou configurado aí, não teria configurado o retorno da mercadoria. Ora, se fosse retorno, era máximo um descumprimento de obrigação tributária acessória, um descumprimentozinho qualquer, que é o que o agente acaba afirmando, corroborando o argumento do contribuinte, quando ele diz, olha, é isenta, essa operação é isenta. Então, se é isenta, é porque ele tá entendendo que essa operação de remessa, essa operação de entrada, foi uma operação de retorno de vasilhame remetido pelo contribuinte autuado. Veja a pequena contradição, mas se ele afirma que é isento, é porque ele considerou como tal, e, portanto, se é isenta essa operação, há de ser aplicado, tem razão o doutor Pierre, o artigo 126. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom ouvir os conselheiros do doutor Matheus, né? A doutora Mônica tem razão quando diz que a saída da isenção da saída, certo? Ela é condicionada ao retorno. Concordo. Nesse caso, a saída é condicionada ao retorno. O problema é justamente como o doutor Matheus frisou, é que a fiscalização não alegou isso aí. O que a fiscalização diz? Ele não fala disso, nem nos autos da entrada, nem na saída. Ele não diz, olha, o problema é que não retornou. Não é isso, certo? Por isso que o contribuinte, quando ele vai arguir, ele argui, olha, não vira as operações anteriores, certo? E na omissão de saída, eles não viram as operações posteriores. Esses vasilhames voltaram em 2015. Em 2015, ele deve dizer, voltaram em 2016. O problema é que a fiscalização, ela chega e diz que essa isenção é condicionada, e essa condição teria sido perdida porque estaria desacompanhado dos documentos fiscais. Então, por que é que o contribuinte chegaria e diria, não, olha, ele voltou e tal, se a imputação não foi essa? Se o que o fiscal disse foi, olha, você não é isento porque não tem o documento fiscal. Ponto, só isso. É isso que o fiscal fala. É isso que o julgador de primeiro grau fala. É isso que o parecer fala. Aí eu vou exigir agora que o contribuinte prove que essa foi uma operação de comodato e que não retornou. Se a própria fiscalização diz que o problema é só a emissão de nota, tanto nas entradas como na saída. Eu acho que, assim como o doutor Matheus, que se o fiscal diz que a operação é isenta e só foi perdida porque não tem essa nota, não se perde a isenção pela falta dessa nota, não. Se perde pela condicionante na saída, se por acaso não houver o retorno. Aí o levantamento tem até que ser um pouco mais aprofundado da omissão, certo? Porque pode haver saídas com retorno só no ano subsequente, né? Então, neste caso, eu permaneço no meu entendimento que a aplicação deveria ser da sanção, que há um descumprimento de obrigação acessória dessa omissão, mas que ela se aplica, tendo em vista que a mercadoria é isenta, o artigo 126. Aqui, doutor Pierre, pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, presidente. É só no sentido de que eu entendo que nas informações complementares, a fiscalização deixa bem claro, sim, através do levantamento quantitativo de estoque, que ele informa que realmente o contribuinte ele deixou tanto de dar entrada nessas mercadorias como de dar saída.
Né? E assim, essa mercadoria deveria ser, sim, isenta, desde que atendidas essas condições. Uma vez que não foram observados, eu não posso mais considerar como mercadoria isenta. Ela perde a condição. E como ela perde essa condição, obviamente ela entra naquele critério de cobrança de imposto, quando for devido, ou somente de multa, quando for devido somente a multa. É por isso que eu entendo, sim, que existe aqui nos autos as informações necessárias e suficientes, pelo menos para o meu convencimento, de que se trata de uma operação e que o contribuinte ele deixou de emitir a documentação necessária que comprove que aquela situação ali é de isenção. Uma vez não comprovada, ele pode sim ter oferido lucro com aquilo ali. O que é que prova isso aí, essa situação? O fato, justamente, ele não ter dado nem entrada e nem saído com a documentação devida. Tá? Então, assim, eu acredito nesse sentido, por isso que eu defendo, né, pela procedência da autuação, exatamente em função disso. Acho que está comprovado aqui nos atos essas questões que foram todas suscitadas. Tá? Por isso que o meu convencimento é nesse sentido. Mais alguma discussão, senhores? Então, vamos escolher os votos. Inicialmente, doutor Pierre, com relação ao processo da sua relatoria. Senhor presidente, conheço o recurso ordinário, afasta a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial provimento para aplicar a penalidade do 126. Ok, parcial procedência, modificando a decisão de primeira instância. Vamos aqui seguir a ordem, doutor Pierre, doutor William Falcão. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutora Helena. Eu vou aqui abrir a divergência, senhor presidente, e vou me manifestar pela procedência nos termos da autuação e do julgamento singular. Doutora Mônica. Conforme eu já expus, né, meu entendimento, com a primeira divergência. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Amaral. Com o relator, presidente. Então, senhores, esta Câmara, por maioria de votos, né, por decisão, né, afasta, só lembrando, doutor Pierre, há um pedido da parte de nulidade, né, e também fala da multa confiscatória. Então, isso. Afastado. No mérito, por maioria de votos, conhece o recurso, dar parcial provimento para modificar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência, aplicando o artigo 126 da Lei 12.670/96, de acordo com a manifestação em sessão da doutora Procuradoria, doutor Matheus Neto. Votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que votaram pela aplicação do 123.3S. Essa decisão, presidente, vale para os dois processos, não é isso? Vamos escolher o seu voto, doutora Mônica. Né? Tá certo, desculpa. Então, esse processo da relatoria do doutor Pierre e o processo também de omissão de entrada, referente a 2015, processo 3485, Código de Infração 2018, 06993, que guarda semelhança, o que muda é apenas o exercício. Eu escolho agora o voto da doutora Mônica. Como vota a doutora Mônica? Presidente, conforme eu já me pronunciei, né, da mesma forma eu afasto a nulidade e o efeito confiscatório da multa. No mérito, eu julgo pela procedência do auto de infração, conforme o julgamento singular e parecer da assessoria. Ok. Doutor Pedro? Presidente, iniciando a divergência, somos pelo parcial procedência, pelo artigo 126, conforme foi votado no primeiro processo. Doutor Felipe? Presidente, acompanho a divergência. Doutor Pierre? Com divergência, senhor presidente. Doutor William? Um voto divergente, senhor presidente. Então, esta Câmara afasta as preliminares, a nulidade, caráter confiscatório e no mérito decide pela parcial procedência, aplicando o 126. Presidente, faltou a doutora Helena votar, viu? Desculpe, doutora Helena. Tá, me com a relatora, não, presidente. Perdão, doutora Helena. Apesar de semelhante, aqui há uma pequena diferença, porque o conselheiro vai ser designado, doutor Pedro Jorge, designado para lavrar a resolução, considerando que foi o primeiro voto
discordante vencedor. Votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que decidiram pelo 103.3S, pela procedência do feito fiscal. Esta decisão para o processo da relatoria da doutora Mônica Castelo. Dando prosseguimento aqui à nossa sessão, temos o processo de recurso número 3486-2018, auto-infração 2018-06992, Messe Gases Limitada, recorrido pelo julgamento de primeira instância, doutor Carlos César Quadros Pierre, é o conselheiro relator, e já passo a palavra. Trata-se de omissão de saída 2014. A doutora Mônica também tem um processo, o 3484, que é o último processo da pauta, auto de infração 2018-06994, trata também de omissão de saída referente a 2015. Peço, então, que o doutor Pierre faça o relato do auto, a doutora Mônica, no momento oportuno, também se manifestará se alguma divergência, algum outro argumento trazido pela parte, no que se refere aos argumentos de defesa, ou apenas o exercício que diferencia os dois processos. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui eu ressaltarei na oportunidade aqui a pequena distinção daqui desse auto de infração, certo? Com relação ao demais. Por que eu preferi que o primeiro fosse votado? Porque ele já previa uma discussão semelhante na questão da isenção e vai ser importante aqui para um outro fato aqui. Bom, trata o caso aqui de omissão de saídas, certo? Referente a janeiro a dezembro de 2014, com aplicação, com cobrança do ICMS e aplicação de multa do 123.3B, também 30% das operações com vasilhames. A empresa, segundo o fiscal, a mesma argumentação, que ela teria perdido a isenção em razão da falta de documentos fiscais. Aqui também, no relato, ele não fala nada que saiu sem retorno, fala apenas que saiu sem nota, portanto, perderia a isenção. A defesa alega também a nulidade, em razão da capitulação, que seria vaga, que ele não saberia direito qual seria a infração. Afirma que o vasilhame não é mercadoria, fazem parte do ativo e são cedidos incomodados, que o próprio CFOP das mercadorias, como o X920 e o X921 já indicariam, certo? Que seria bens do ativo, né? E alega a multa confiscatória. Pede também uma diligência para se verificar, né, as operações, se o fiscal não viu as operações anteriores e posteriores, né, no levantamento. A decisão de primeiro grau, aqui é que eu gostaria de fazer uma observação, tendo em vista que aqui se discute a questão da isenção, certo? E já tendo em vista que há a cobrança do ICMS, a decisão de primeiro grau, ela afasta todos os argumentos do contribuinte, certo? Mas eu queria ver aqui qual é a fundamentação para que a decisão de primeiro grau afaste esse argumento do vasilhame. Ele diz o seguinte: o caso completo remete a uma análise pormenorizada do dispositivo constante do decreto 24.569/97, especificamente no que segue. Aí os contribuintes emitirão conforme operações, prestações, ele fala, né? Fica o contribuinte usuário e tal. Depreende o dispositivo acima do transito que, estando a operação compreendida no campo de incidência de ICMS, torna-se obrigatória a emissão da nota fiscal quando da saída da mercadoria do estabelecimento. Fato esse não observado pelo contribuinte atuado, conforme constatado em levantamento de estoque, evidenciando assim a omissão de saída. Por aí, só um momento. Não é aqui nesse... Eu errei. No que pertinha a restrição... Só um momento, viu, senhores? Pierre, você está no parecer ou no julgamento singular? Desculpa. Julgamento singular. Aí ele diz assim, quanto ao argumento, tal entendimento, porque ele fala na fundamentação, a fundamentação dele são só 2 páginas, né?
são injustiçados por motivos abaixo. Primeiramente, cumpre ressaltar que o levantamento baseou-se tal, na lei. Quanto ao argumento de nulidade, tal. Quanto ao argumento de ocorrência de equívocos, tal, principalmente, tal. Então, o entendimento se consolida no que pertine à restrição, independente da nomenclatura de produtos vasilhames. Esse deve constar no SLE e ter sua operação de entrada e saída devidamente substanciada em documentação fiscal, o que não se observou no caso incomente, gerando assim a diferença da lançado. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que na decisão ele não tece maiores comentários, aliás, eu não percebi um comentário direto na questão da isenção e da condição de retorno. Ele só diz que saiu sem nota, portanto é tributado normalmente e que teria que ser tributado pelo ICMS, certo? Neste caso aqui, eu entendo que há uma pequena diferença da outra, porque na outra se tratar de uma mera obrigação acessória. Aqui a questão da isenção, ela afeta não só a punição, certo? Mas também a cobrança do ICMS, né? O recurso, por sua vez, ele vem com os mesmos argumentos da defesa, certo? Só que não pede a perícia para verificar fatos posteriores e tudo. O parecer entende que o auto é procedente, que deve haver cobrança de excedente, porque o contribuinte perdeu a isenção pela falta da nota. Ponto. Né? Esse, senhores, é o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Mônica, o que diferencia o seu processo, doutor Pierre? Apenas um período, os argumentos, algum ponto a acrescentar? Os argumentos são os mesmos, né? As peças são as mesmas, e o que diferencia realmente é só a relação ao exercício que é de 2015. Ok. Cobrança do imposto da multa, né? Ou só da multa, doutora Mônica? Imposto e multa, mesma coisa. Ok. É pelo 123.3b, item 1 da 12.670, alterado pelo 16.258, 2019. Ok. Doutor Matheus Viana, representante da PGE, com a palavra. Senhor presidente, aqui veja uma questão interessante. É que o agente autuante, dessa vez, não fez nenhuma contradição. Ele partiu do princípio de que havia saído mercadoria do estabelecimento, que pode ter sido do estoque permanente, do permanente da empresa, esses vasilhames, pode ter saído do estoque, mas aí não se identifica, essa questão acabou não sendo comprovada pelo contribuinte, o contribuinte não trouxe elementos que dissessem, não, essas mercadorias saíram do meu estoque, eu dei saída para remeter junto com os produtos que eu vendo, que foi só mesmo do meu estoque permanente, essas mercadorias vão retornar, ou essas mercadorias são aquelas que retornaram sem nota fiscal, né? Mas isso teria que ser comprovado através do levantamento, que a empresa comprovasse que o que entrou para o seu estoque permanente e fazer uma circularização de tal modo que identificasse que o que saiu sem nota fiscal corresponde ao que entrou sem nota fiscal em períodos iguais, e comprovando que o seu ativo permanente, o seu estoque de ativo permanente vasilhames, que não teria ocorrido nenhuma alteração. Mas o contribuinte não traz no elemento. E o agente fiscal, dessa vez, de forma absolutamente coerente, foi que ele disse, olha, aqui nós temos saída de vasilhames, e esses vasilhames, quando não é para ir retornar, eles não têm isenção. A isenção, repito, senhores, é para a saída com o produto que vai inserido, com o conteúdo da saída desses vasilhames condicionado ao retorno. A isenção é para isso, não é que os vasilhames, repito, sejam isentos. E aí, nesse caso da saída, o agente fiscal, a autuante foi muito correta. Dessa vez, ela não identificou, ela não cometeu nenhuma contradição. Ela disse, olha, as operações são isentas, mas quando são remetidas para remessa e condicionada ao retorno. E aqui não há nenhuma prova disso, não há nada. O que há é que
saíram vasilhames do estabelecimento do contribuinte sem nota fiscal. E se é sem nota fiscal, há de se presumir, então, salvo prova em contrário, evidentemente, que aqui é venda de vasilhames. E a venda de vasilhames ela é tributada normalmente. O que ocorreu foi venda de vasilhame, foi saída de mercadoria sem nota fiscal. Então, em relação a esse auto de infração, a esses autos de infrações, senhor presidente, não há nenhum reparo a fazer. A Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação e que o recorrente não se desincumbiu de uma tarefa que ele poderia ter feito, que era comprovar que essas saídas são de bens do seu ativo permanente e que essas saídas representaram retorno posteriormente. Mas ele não fez isso. Razão pela qual a Procuradoria entende que o caso, senhor presidente, é de procedência da acusação fiscal. É isso. Sou pelo improvimento do recurso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus. Ouso discordar, viu, doutor Matheus? É o seguinte. Primeiro, a fiscalização ela não diz nada porque não houve retorno, vou presumir que é mercadoria e tal e tal. O que ela diz é perdeu a condicionante porque não é desacompanhado de levantamento fiscal, porque é desacompanhado de documento fiscal. Só, ponto. E quando eu vou para o SLE, é um SLE normal. Se ele vai fazer um levantamento e vai perder a isenção, não pode ser um SLE normal, doutor Matheus. Ele, inclusive, tem que ver se a mercadoria voltou no ano seguinte. Ele tem que fazer esse cotejo. Ele não pode, nesse caso, simplesmente pegar a relação de entrada, a relação de saída, dar uma diferença de estoque e pronto. Não tem como. Olha, tem menos no estoque, isso quer dizer que saiu e foi omitido. E essa mercadoria... não houve a emissão da nota? Sim, mas essa mercadoria é isenta ou não? Ela perderia a isenção como? Não retornou. Aí o fiscal tem que fazer esse levantamento. Não retornou, não. Isso vai além do SLE normal, no meu entendimento. Porque o SLE normal não reflete. As mercadorias que saíram em novembro, inclusive o contribuinte, ele chega e diz, olha, eu cedo gases, às vezes são devolvidos 4, 5 meses depois. O vasilhame. Como é que se faz um SLE desse jeito? Vê estoque e tudo. Ele tem que ver se não voltou, sim, para arguir isso aí. O fiscal não arguiu esse ponto. O que ele arguiu foi, perde a isenção porque não tem a nota. Ponto. Eu acho que, no mínimo, eu chegar agora e dizer que, na verdade, ele perdeu a isenção, não por falta da nota, mas porque ele não deu retorno da mercadoria, o contribuinte não vai ter mais oportunidade de produzir mais nada, só um recurso especial. Deveria, no mínimo, o julgador de primeiro grau ter ressaltado essa questão. Olha, não é porque simplesmente você emitiu a nota, é porque se você não emitiu a nota, eu vou presumir que isso aqui é mercadoria, certo? Que a mercadoria não voltou, porque essa presunção de não ter emitido nota não quer dizer que não voltou, não. E ela só perde a isenção se a mercadoria não voltar. Então, no mínimo, tinha que voltar isso aí, para que o julgador de primeiro grau realizasse a perícia para ver se não voltou, porque o contribuinte não ia provar se voltou se ele não foi acusado de falta de retorno. Certo? No mínimo. Agora, eu acho mesmo, certo? É que o lançamento de ICMS é totalmente improcedente, que o fiscal não cuidou de provar que é por causa de retorno. Ele disse que é porque não tem a nota. Mas ela pode ter a nota, pode ter voltado 4 meses, 5 meses depois, mesmo sem nota, ela não perde a natureza de isenção se tiver retornado. Esse é o meu entendimento. É isso. Vamos ouvir a doutora Helena. E aí eu posso aprender mais. Doutora Helena, com a palavra. Não, bom dia a todos. É porque eu estou vendo a expressão que vocês estão utilizando, perdeu a isenção. Ele não perdeu. Na verdade, eu não posso dizer que ele perdeu uma coisa que ele não tinha, porque não ficou comprovado que ele deu entrada nessa mercadoria, porque está tudo sem nota fiscal. Entrou sem nota fiscal, saiu sem nota fiscal, então ele não perdeu isenção nenhuma. Então, eu vejo aí que é uma nítida comprovação realmente da omissão, entendeu?
Ele não tem direito a essa isenção, porque ele sequer comprovou que isso se trata realmente de uma devolução de vasilhame. Ele não perdeu isenção nenhuma. Se ele nem tinha, se essa mercadoria entrou sem nota, saiu sem nota, ele só teria essa isenção se ele tivesse conseguido comprovar que se trataria de uma devolução de vasilhame, ou de uma entrada de vasilhame, entendeu? Eu vejo dessa forma, Pierre. Ele era que teria que provar aí nos autos que não, isso aqui é vasilhame. Então, eu tenho direito à isenção. Mas entrou sem nota fiscal, saiu sem nota fiscal. Então, ele vai perder que benefício se ele não tinha esse benefício? Eu não sei, eu posso até estar equivocada no meu entendimento, mas eu não vejo como uma perda do benefício, não. Porque quando entra sem nota fiscal, sai sem nota fiscal, ele não tem como comprovar que ele tinha realmente esse benefício. Obrigado, é isso, senhor Helena. presidente. Obrigado. Doutor Pierre, inscrito. Na verdade, doutora Helena, quem disse que ele perdeu o benefício é o fiscal. O fiscal diz, a mercadoria é isenta, mas o próprio... Desculpa, doutor Pierre, mas o próprio fiscal disse que as mercadorias estavam sem nota também. Não, deixa eu falar, doutora, por favor. Eu escutei e esperei. O levantamento que ele faz, ele distingue, ele faz uma só planilha para entrada e saída. E ele faz a distinção do que entrou sem nota e do que saiu. Ele não coloca no mesmo, não é o mesmo produto. Não é o mesmo vasilhame. Ele fez essa distinção. Então, não se pode dizer, até pelo levantamento fiscal, que o que não entrou sem nota, saiu sem nota. Não dá, porque ele faz essa distinção. Certo? Até porque, se ele fosse fazer isso, quando ele bota sem nota e ele joga dentro do levantamento, aí um contamina o outro. Separado. Certo? E é o fiscal que diz, ele perdeu a isenção, porque ele não emitiu nota, e o contribuinte só se defende disso. Aí eu vou chegar agora e dizer, não é simplesmente que você não emitiu nota, é porque você não comprovou o retorno. O fiscal, em nenhum momento, pediu isso. Nem imputou essa conduta de falta de retorno. Nenhum momento. E ele diz, a mercadoria é isenta, mas perdeu a isenção. Ou eu voto para o primeiro grau, tendo em vista que a julgadora do primeiro grau não enfrentou nada disso, certo? E vai falar isso, o contribuinte vai ter a oportunidade de chegar e dizer, retornou sim, está aqui o retorno, certo? Ou então, a autuação é improcedente, porque agora que eu vou cobrar esse retorno, o fiscal não cobrou esse retorno. Nem colocou no levantamento, ele faz a distinção. Mas é isso, vamos escutar, doutor William. Doutor William Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Não é muito fácil a situação aí, não. Porque o artigo 6º é claro quando diz que são isentos CMS, né, as operações com saída de vasilhames, né, e também o retorno de vasilhames. Sem dúvida que quando sai o vasilhame, a nota deve constar que é um vasilhame e o produto que está dentro do vasilhame, o gás. Assim que eu vi, quando eu vi o ozônio, o nome lá, eu pensei que era gás. Depois eu vi que não é o gás que está tratando é do vasilhame. Quando eu fui, anotei até aqui, sobre vasilhames. Aí, quer dizer, pode ser que a empresa cometeu um equívoco de não colocar o vasilhame, um vasilhame, dos vasilhames. Deve ter alguma nota, na nota fiscal, alguma coisa registrada, o volume do gás que é naquele vasilhame, mas não está tratando do vasilhame. Tá? O doutor Matheus disse uma coisa aí que eu não tinha antes alcançado, que é o permanente. Em algum local da empresa, ela tem registrado permanente. 500 botijões, né, cilindros, 1000 cilindros, tem um tanto de cilindros. Mas aqui tratou apenas das operações do dia a dia, durante o ano de 2014 e o ano de 2015. Encontrou essa diferença. Eu acho que o ideal era verificar se essa empresa estava comprando sem nota e vendendo sem nota, que para mim parece que não é esse o caso. O caso foi talvez alguma irregularidade de não ter emitido na nota fiscal se era um bujão ou 2 bujões, tanto na entrada como na devolução. Fazia a nota fiscal de entrada, que eu acredito que o hospital não manda a nota fiscal de retorno, né? Ela teria que fazer dando entrada naquele botijão. Talvez a falha fosse aí. Agora, quanto à questão do vasilhame, sabemos que
né, pelo que da empresa aí, ela não compra e vende o vasilhame, não, ela vende o gás, né, comercializa o gás. Mas ela, nada impede que ela poderia vender, mas nessa quantidade aí, você viu que o estoque de cada exercício era pequeno da empresa, frente à omissão de entrada e à saída. Ou seja, o que houve foi essa questão de não registrar o vasilhame na saída e o vasilhame na entrada. Mas as operações, mas aí o próprio fiscal, não deixa nenhuma dúvida, que é vasilhame mesmo, é o vasilhame, que não é tributado. E nós não podemos tributar, eu já citei até o exemplo. Mas só se retornar no prazo de tanto dia, que não tem nem isso aqui na legislação, né, do prazo de retorno. Ele diz que é isento na saída e no retorno. Né? O depósito em seu nome, devendo o trânsito ser acobertado por via adicional da nota fiscal relativa à operação de que trata o inciso anterior. Ou seja, o retorno tem que ser uma nota de retorno, não pode ser acompanhado com a nota que foi não. Eu acho que houve foi esse problema. Né? Se é saída para levar o gás e o retorno vazio para depois invasar e vender novamente, eu não tenho dúvida que é isenção. Agora, se fosse o caso de ser comprovado que ele estava vendendo essa mercadoria sem nota ou adquiriu sem nota para vender a mercadoria, lógico que não tinha isenção. Mas se nós considerarmos que essa empresa aí faz o gás, invasa o gás para hospitais, né, para fornecimento, aí, né? Não sei, aos destinatários que ela fornece, que nos autos não dá para ver, já tentei até ver, né, isso aí, mas não vi aqui quem era que mandava essas notas para ela e quem é que para que ela mandava e de quem retornava, se tinha, mas não dá para ver. Então, eu não vou fugir da mesma coisa do auto anterior, não. Eu entendo que as operações aí de retorno de vasilhame, o próprio fiscal disse, até o artigo 6º apenas não aceita, dizendo que não é, que perde a isenção, ele diz, por conta do artigo 899, daqui, os benefícios fiscais previstos em decreto sem prejuízo das condições específicas, somente serão efetivadas se as operações estiverem acobertadas da documentação fiscal pertinente. Mas é benefício fiscal, eu não confundo com a isenção, né? Porque aí está lá no artigo 11, está diferente. Então, eu também entendo da forma que o doutor Pierre. É isso, Pedro. Obrigado, doutor William. Doutor Pierre, com a palavra. Senhor presidente, depois do doutor William não tem muita coisa para falar, não, mas o doutor William, sempre muito observador, percebeu, olha, se fosse venda do bem do ativo fixo, na nota era vasilhame. Porque você não vende o bem do ativo fixo preenchido de gases. E veja que no levantamento do fiscal, ele se refere aos gases que estavam, pois a nota se refere a gás, não é venda do bem do ativo fixo do vasilhame em si, né? Poderia ser. É só isso, senhor presidente, continua com o entendimento de que o auto é improcedente. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Matheus, alguma consideração adicional? Não, senhor presidente, a questão já está bem posta já. Ok. Então, vamos escolher os votos dos senhores relatores. Vamos inicialmente, doutor Pierre, omissão de saída, referente de 2014, processo 3486-2018, audifração 2018-06992. Doutor Pierre, como vota? Lembrando que há o pedido de nulidade e também trata da multa confiscatória, né? Por força do 48, parágrafo 2º, esse contencioso ele não tem competência para análise. Como vota, doutor Pierre? Senhor presidente, eu conheço do recurso e dou provimento para julgar improcedente o lançamento. E deixe analisar a questão da multa, porque julgando improcedente a autuação, não se analisa a questão da multa. É só o okay. Principal. Da nulidade, né? Bom, vamos seguir aqui a ordem. Doutor Pierre, doutor William Falcão. Senhor presidente, aqui antes de votar, realmente eu acho que eu me perdi em algum momento aí, porque eu fiquei até surpreso, eu pensei que o conselheiro Pierre ia votar pela parcial procedência, ele está indo pela improcedência, dizendo que não houve a omissão de saídas, mas a omissão de saídas está aí,
A omissão de Certo. saída está aí, tanto quanto a omissão de entrada está aí. Isso que nós estávamos discutindo. A falta de emissão. Imposto ou não. Tem razão. Desculpe, senhor presidente, realmente a autuação não é improcedente, né? Há falta de emissão de nota fiscal. Então, nós temos até uma discussão mais aprofundada. No caso aqui, certo, eu julgo parcialmente improcedente, afastando a cobrança de ICMS, mas também tem um outro ponto que talvez, não sei se vai voltar à discussão, eu aplico, no caso, a 126, a multa da disposição de 126. Parcialmente procedente, apenas afastando a cobrança do ICMS e aplicando a penalidade do 126, haja vista que não foi afastada a falta de emissão de nota fiscal, a omissão de saídas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Will. Então, só recapitulando, senhores, e colhendo novamente o voto do Pierre, né? Parcial procedente, aplicando 126. Essa é a decisão, doutor Pierre? Isso, senhor presidente, sem o ICMS aplicando 126. E no caso também afastando da preliminar de nulidade, né? Isso. Ok. Então, parcial procedente, 126, é o voto do doutor Pierre. Dando prosseguimento, doutor William Falcão, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor William. Doutora Helena. Eu abro a divergência pela procedência da autuação, nos termos de julgamento singular. Doutora Mônica. Primeira divergente, presidente. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Amaral. Com o relator, presidente. Então, esta Câmara afasta preliminarmente, né, o pedido de nulidade. Caráter confiscatório não cabe, não compete aos contencioso apreciar, por força do artigo 48, no mérito parcial procedente, reconhece, né, o recurso da parcial provimento para reformar a decisão de primeira instância para julgar parcial procedente, aplicando o artigo 126 da Lei 12.670, né, somente a multa com base no 126, não exigindo o imposto lançado no auto de infração. Votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que decidiram pela procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e do parecer da doutora PGE. O processo seguinte, também da empresa Messa Gás, 3484/2018, auto de infração 2018, 06994, também trata de omissão de saída, o que diferencia o exercício 2015, relatoria doutora Mônica Maria Castelo. Eu pergunto à doutora Mônica como vota. Da mesma forma que eu julguei no processo anterior, né, pela procedência da acusação fiscal. Ok. Afastando a preliminar de nulidade e o efeito confiscatório da multa. Ok. Doutor Pedro Jorge. Presidente, iniciou a divergência pela parcial procedência, de acordo com o voto anterior. Doutor Felipe Amaral. Ok. Doutor Pedro, doutor Felipe. Presidente, acompanhando a divergência. Doutor Pierre. Com a divergência, senhor presidente. Doutor William. Acompanho o voto divergente. Doutora Helena. Não esqueci, doutora Helena, agora. Eu acompanho a relatora. Então, senhores, esta Câmara decide preliminarmente, por unanimidade de votos, afastar a nulidade e também o caráter confiscatório, né, por força do artigo 48, e no mérito a parcial procedência, aplicando 126 da Lei 12.670, ficando designado o doutor Pedro Jorge, primeiro voto vencedor. Doutora Mônica e doutora Helena decidiram pela procedência do feito fiscal nos termos de julgamento também do parecer da doutora PGE. Esta decisão para o último processo da pauta, Messer Gases Limitada. Senhores, antes de encerrarmos a nossa sessão, eu lembro que amanhã nós teremos, dia 9 de setembro, a 59ª sessão ordinária, onde teremos votos da empresa Vulcabras. Doutora Antônia Helena Teixeira Gomes tem 3 processos da sua relatoria, e aqui consta o doutor Saulo Gonçalves Santos,
3 processos também na empresa Vulcabras. Doutor É o Felipe. conselheiro Saulo mesmo, presidente. Que Saulo, né? Isso. Ok. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido? Então, lembrando, senhores, que hoje, aqueles que compõem o Câmara Superior, nós teremos, e aqui, doutor Pedro Jorge, eu lembro a pauta, né? A pauta para hoje, dia 8 de setembro de 2021, da Câmara Superior, temos 2 processos, relatoria doutor Ricardo Valente, que não é desta Câmara, e também doutor Felipe Pinho da Costa Leitão, também não é da nossa Câmara, mas aqueles que fazem parte, né, da Câmara Superior. A informação também que a sessão começará às 13h30. Tá? Então, assuntos gerais, algum outro assunto a ser tratado? Então, agradeço a participação de todos e até amanhã, às 8h30, né, nesta sessão virtual. Muito bem, senhor presidente.